Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos, welcome. Vamos começar. Nara, eu e você vamos começando e já a gente está gravando, né? Então, a gente vai começar a nossa apresentação, a gente vai se apresentar e ao longo da apresentação a gente vai admitindo quem for entrando, tá bom? Isso. Então, combinado. Então, vamos lá. Boa tarde, everyone. Boa tarde, pessoal. Vou colocar o chat aqui do ladinho para começar já trazer as boas vibes, trazer os sorrisinhos, né, Nara? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de me apresentar. Welcome, everyone. O meu nome é Regina, eu sou a Education USA Advisor do Interamericano, que é aqui em Curitiba. E eu sou a Nara Ribeiro, Education USA Advisor em São José dos Campos, São Paulo. Hoje a gente vai começar a nossa sessão especificamente sobre testes internacionais, testes para estudo nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de admissão, falar sobre esse programa que a gente está participando hoje, né, que se chama College GPS. Isso. É uma série de webinars e na verdade, são apresentações como essa que a gente está tendo hoje. Então, quem já assistiu as anteriores, ótimo, pode assistir de novo. Quem não assistiu, essa é a número 3, né, sobre testes, eu e a Nara vamos apresentar. As anteriores, vocês podem assistir no YouTube do Education USA Brasil, tá? E a gente já começa apresentando o nosso cronograma, porque não somente agora, né, hoje, mas temos todas as próximas sessões planejadas. A próxima sessão, vocês vão ver que vai ser muito legal e a gente vai falar mais de uma vez hoje, tá? Então, a próxima sessão, que vai ser dia 12 de maio, que é sobre a Common Application, a gente vai explicar para vocês um pouquinho do processo de admissão e vocês vão perceber como vai ser super importante vocês participarem, tá bom? Então, vamos lá. Vejam o cronograma. Vai até o dia 16 de junho, 8 sessões com advisors do Brasil, pessoas que têm experiência, a gente vai contar quem nós somos, o que fazemos, mas pessoas treinadas pelo Departamento de Estado americano, sempre em duplas, né? Vão participar e vão apresentar o College GPS para vocês. Então, como o nome já diz, no College GPS, a gente já vai até passar para a próxima slide, como o nome já diz, o College GPS é focado em application para undergrad. A gente vai estipular umas regrinhas na nossa apresentação hoje, e a Nara já vai explicar sobre as perguntas, então nós só gostaríamos de pedir algumas coisas. Se vocês escreverem no chat, algumas coisas a gente até pode ser que veja, mas a Nara vai explicar para vocês como que vai ser a dinâmica das perguntas. Nós gostaríamos de pedir fortemente que vocês não abram nem câmeras, nem microfones durante a nossa sessão, porque assim a gente consegue interagir de uma forma mais direcionada, fazer todo o programa da nossa apresentação, porque a nossa apresentação vai durar no máximo 1 hora, né, que é o nosso programa, e dentro desse tempo, nós vamos distribuir com todas as partes as informações sobre, né, tanto estudo nos Estados Unidos e afins, mas no finzinho a gente vai ter a nossa session nessa parte de questions and answers. Então, vai ficar para o fim. Então, fala, Nara. Isso mesmo, Rê. Pessoal, para facilitar um pouco aí a nossa comunicação e também as perguntas de vocês, que eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas durante as apresentações, né? Não só essa, mas nas outras também. Para facilitar, a gente vai utilizar esse meio de comunicação, que é um site chamado Menti.com, tá? Vocês podem entrar no site ou só colocar o celular aí, apontar para o QR Code, que vai aparecer para vocês aí uma telinha para vocês poderem colocar as dúvidas de vocês, tá? Isso pode ser durante a apresentação, eu também vou colocar no chat também o link diretamente, tá? Mas o código está aí embaixo, então você pode entrar no site e vai pedir um código, e através desse código, no final da nossa apresentação, nós vamos poder ter acesso às suas perguntas, né? Então, eu acho que também seria interessante a gente realmente voltar as perguntas para as questões de testes, né? No qual é o nosso tema hoje, tá? Mas vocês vão ver que praticamente um item está ligado ao outro, né? A gente vai falar aí sobre a aplicação no geral também. Então, hoje, esse é um item muito importante, é um item que muitas pessoas têm dúvidas sobre, né? E aí, vamos aí compartilhar com vocês hoje
um pouquinho sobre os testes, tá? Então, a gente até brinca, né, Nara? A gente brinca, a gente espera que tenha muitas dúvidas, ou não, a gente espera que ou não. não tenha muitas dúvidas que a gente consiga esclarecer. Para vocês verem minha super eficiência, Nara, eu colei lá já, que eu copiei do que você já tinha Pessoal, posto, você super, viu? super Coloquei eficiente. já o link ali, então se começarem a ter Legal. perguntas, fiquem à vontade em colocar, e nos últimos 15, provavelmente, minutos da nossa apresentação, a gente vai esclarecer as dúvidas. Só que isso não significa que a gente não vai interagir. Isso significa que não deu uma perguntadinha, vocês podem digitar ali no chat, tá bom? Exato, Então, exatamente. vamos lá. Vamos começar a conversar muito seriamente sobre as curiosidades. Fala, Nara, quais são as curiosidades de hoje? Interessantíssimo. Bom, são duas curiosidades muito legais que eu acho que muitas pessoas não sabem, e eu acho muito legal vocês saberem a dimensão desses números aí que a gente vai falar. Então, quantos brasileiros vocês acham que... Opa, volta! Que estudam nos Estados Unidos? Passei a cola. Atualmente, né? E também, quantas instituições de ensino existem nos Estados Unidos, né? Poxa, quantas universidades, quantas escolas aí existem, quantas opções existem para mim? Pessoal, esse número realmente é um número que acredito que seja uma surpresa para muitos. Estamos aí em quase 17 mil alunos, né, brasileiros estudando nos Estados Unidos, ou seja, o quão possível isso é, né? Então, se às vezes você fala, poxa, parece tão distante, é um sonho, né, que parece que às vezes não vai dar certo. Pensem bastante nesse número, porque muitas pessoas que hoje também já assistiram palestras, já se candidataram, estão estudando atualmente, ok? E também, para surpresa de vocês, muitas e muitas instituições nos Estados Unidos. A gente tem aí mais de 4 mil instituições. Então, tem instituições para todos os tipos, a gente vai falar também sobre isso, sobre o best fit que a gente fala, né? Então, qual é o tipo de universidade que tem aí que vai realmente atingir as suas expectativas e vice-versa, né? O que a universidade procura? Qual é o tipo de aluno que a universidade procura? E através do tema de hoje, vocês também conseguem aí se conectar com essas atividades, com essas universidades. Então, quais as universidades que aceitam os testes, as pontuações, etc. Então, saibam aí que vocês têm muitas opções. E eu vou adicionar uma informação. A parte muito importante da gente saber é que são mais de 4 mil, na verdade, cerca de 4.700 universidades reconhecidas nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, é a segurança de você saber que existem muitas universidades que são que a gente chama de accredited, né? Reconhecidas nos Estados Unidos, instituições de qualidade. Continue, vai lá, Nara. Muito bem. Então, vamos lá. O Education SA, o que é o Education SA? A gente se apresentou, oi pessoal, eu sou Education SA Advisor de Curitiba, do Interamericano, meu nome é Regina, e a Nara se apresentou. Vai lá, Nara, se apresenta de novo, só para dar aquele tchau. Nara Ribeiro, de São José dos Campos, Advisor do Education USA. Education USA, Regina? Education SA é a fonte oficial sobre o estudo nos Estados Unidos. É uma rede do Departamento de Estado americano, né, afiliada ao Departamento de Estado americano, com o propósito de passar informações oficiais sobre o estudo nos Estados Unidos, e existem mais de 400 escritórios no mundo nessa rede, e mais de 40 escritórios aqui no Brasil. Então, como a gente pode perceber, existem sotaques diferentes aqui, regiões diferentes, e no Brasil inteiro, independente de onde vocês morem, nesse momento, todos os escritórios de Education SA estão atendendo virtualmente, mas sempre é bom ter aquele carinhozinho, aquele cuidado, aquela atenção de quem está próximo de nós também. Por quê? Porque conhece as escolas, o sistema da cultura, você vai contar algumas participações, alguns requisitos da admissão que a gente vai falar, e vocês vão perceber que muitas delas têm tudo a ver com a área que você mora. Então, às vezes, o voluntariado aqui em Curitiba é diferente do voluntariado no Rio de Janeiro, de algumas outras regiões. Então, é muito legal ter essa percepção que a rede de Education SA no Brasil é muito forte, muito grande, e vocês podem procurar os centros de Education SA, assim como a gente vai explicar. Oferecemos como rede serviços de orientações para estudo nos Estados Unidos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, cursos de inglês, curso de curta duração, são diversas informações sobre residência médica e muitas outras coisas, né? Então, o que a gente faz especificamente é acompanhar individualmente, fazer orientações em grupos, eventos como esses e muitos mais, participamos como convidados e organizamos feiras,
traduções oficiais dos seus documentos para entrada para admissão em universidades nos Estados Unidos e muitos outros programas, certo? Próximo, vamos lá. E também falar, Rê, que a nossa missão, né, que está ligado aí às informações, né? Então, informações precisas, atualizadas, informações reais, né, que você pode confiar. Então, como nós somos a fonte oficial de informações, então essa é a nossa realmente missão, promover o ensino dos Estados Unidos, né? Promover a educação americana e com as informações oficiais, atualizadas e precisas. E os orientadores do Education SA são treinados pelo Departamento de Estado americano, então vocês sabem que todas as informações são abrangentes e, de certa forma, eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma palavra também interessante, padronizada. Todas as pessoas da rede falam a mesma língua, e assim podem te ajudar de uma forma mais ampla. Então, vamos lá, continuando, Nara. A gente vai para o próximo slide, eu vou explicar qual é o processo, porque é muito importante, antes de começar a falar só sobre os testes, rapidamente, a gente precisa compreender a amplitude e quão rico é o processo de estudo nos Estados Unidos. Para isso, você precisa seguir um método que funciona, que ele é muito prático e a gente tenta diminuir a chance de erros. Né? Então, às vezes, você está fazendo uma coisa, está pensando nos testes, mas será que você já fez a busca? Será que você já sabe quais são os custos? Então, vamos lá. Os 5 passos para estudo nos Estados Unidos. Tem um site maravilhoso que é educationsa.org.br. Nesse site, vocês não somente encontram os eventos, encontram os centros, né, do Education SA no Brasil e os próximos de vocês, mas também vocês vão ver informações sobre os 5 passos. Quais são os 5 passos? Número 1, a gente precisa saber o que a gente está buscando. No caso dessa palestra especificamente, nós estamos falando sobre college, estamos falando sobre graduação. Então, quando você procurar graduação, você vai procurar o undergraduate, que é o termo que se usa para nível de graduação nos Estados Unidos. Se você fosse procurar uma pós-graduação, vocês iam procurar por graduate. Então, saber os termos, saber o que a gente está procurando, quais nossas prioridades, como que busca universidades, esse é o trabalho do passo número 1 e o passo que o Education SA Advisor pode acompanhar a fazer durante todo o processo, certo? Vai começar fazendo uma busca, fazer uma lista de acordo com o teu perfil e etc. E vocês assistem os GPS sessions anteriores, vocês vão ver que tem uma específica sobre essa busca, e junto, meio que paralelamente, mas junto e como sequência, o passo número 2 é achar formas de custear o estudo nos Estados Unidos. Por quê? Porque conforme o seu poder aquisitivo, suas notas e muitas outras informações da sua individualidade, você vai saber se você precisa de uma bolsa por necessidade, se você pode pagar, mas quer uma bolsa também, e tudo isso vai junto na construção dessa lista. Aí vem o passo número 3, que é onde nossa palestra entra bem claramente, que é preparar a candidatura, que é apply for your program. Então, como que a gente faz isso? Uma vez que eu tenho uma lista, sei quanto custa, se elas cabem no meu bolso, nas minhas possibilidades de bolsa, se elas oferecem bolsas para alunos internacionais, aí eu vou juntar o meu package de informações pessoais, né? Que a gente vai falar, a Nara vai explicar daqui a pouquinho o que é um application process rapidamente. E no passo número 3, entram os testes, que é você juntar todas as suas informações, documentos e tudo mais e mandar para as universidades. Aí, uma vez concluído o passo número 3, mandei o application, aí é torcer, esperar, e eu vou ser aceita em todas as universidades, ou algumas, né? A gente espera que muitas. Dessas universidades, quando você for aceita, você vai ter que escolher né? Um programa, porque, né, o teu corpo vai para uma universidade só, né? Por enquanto, teletransporte para mais de um lugar não acontece, então você vai escolher a sua universidade favorita. Nesse momento, só nesse momento, você vai realmente se preocupar com o visto. Na questão, que é o passo número 4, que a gente, em outras oportunidades, vocês vão aprender, e aí sim, a instituição vai emitir um documento chamado I-20, com o I-20 você vai fazer o agendamento de visto, e aí vai ser o seu processo pré-passo número 5, que é a partida, que é prepare sua ida para os Estados Unidos. Então, esses são os 5 passos: busca, custeio, apply, candidatura, solicitar visto de estudante e preparar para a ida. Vamos concentrar no número 3. Pode seguir, vamos lá.
Bom, e nesse passo número 3, então, quais são os documentos, né? O que eu preciso para poder me candidatar aí para as universidades americanas? Então, é muito importante, primeiramente, antes de falar sobre eles, fazer isso tudo com antecedência, né? Se preparar com antecedência. Então, busquem por essas informações para o escritório do Education USA com antecedência. Então, quanto mais tempo vocês tiverem, melhor para vocês, né? Principalmente também hoje falando dos testes. Bom, quais são os documentos, né? O que eu preciso? Qual é o processo? Pessoal, para todo mundo, para todas as universidades, nós teremos as applications, que é o formulário de admissão, formulário de candidatura, né? Você vai preencher esses formulários. No caso, existem o formulário do Common App, que é um formulário comum, né, um formulário geral, e também pode ser que a universidade tenha o próprio formulário de inscrição, ok? Então, existe o formulário de inscrição, o histórico escolar, que é um documento importantíssimo, tá, no meio, que é o histórico escolar, e ele também precisa ser traduzido, tá? Então, além do original, que a gente precisa também apresentar o original, nós temos aí o traduzido também, tá? Lembrando que o Education USA, os escritórios do Education USA, fazem esse tipo de tradução, ok? Um outro item muito importante também, que são cartas de recomendação, eu coloquei no plural, né? No caso, é mais de uma carta, geralmente, então uma carta do coordenador ou diretor da escola, né? E também um ou dois professores aí do ensino médio, tá? Então, são cartas de recomendação. E aí vem esses dois itens, que é o item de hoje, que é o curso, perdão, o teste de inglês, que é o teste de proficiência de inglês, tá? Que ele é obrigatório, as universidades pedem para que você comprove o inglês de vocês, então a gente vai ter aí as Faz 3 opções. spoiler. Né? Eles pedem. O conhecimento geral também, aí o seu vestibular, né, digamos, então nós temos aí o teste de conhecimentos gerais, ok? E aí Agora eu também, que vou fazer spoiler. Opcional, às vezes não. Vai lá, verdade, a gente continua. vai falar também desse opcional, ainda mais com o ano de pandemia, né, Rê? A gente tem aí Sim, que também a como gente vai falar falar sobre isso. algumas coisinhas sobre a pandemia. E aí também as redações, eu acho que é um dos itens assim que eu mais acho legal assim de participar junto com vocês, no caso são as redações, que redação é muito particular mesmo, então a gente tem as redações pessoais, então no caso é uma personal statement, que é uma carta geral contando um pouco de você, e também tem as redações aí suplementares, né? As universidades também têm algumas questões que elas no caso, vão te perguntar e vocês vão responder aí de acordo com cada universidade, né? Então, quando a gente fala que é de acordo com cada universidade, gente, realmente é mesmo. Cada uma tem a sua particularidade, cada uma fala aí de uma coisa que ela quer, que ela precisa. Então, realmente, a gente tem que se atentar muito a essa lista de universidades, né? Um outro documento muito importante também, que é a documentação financeira, ele acaba sendo o último item do seu processo, né? No caso, são formulários também, como o CSS, o ISFA, ou também cartas do banco, né? Então, cada universidade também tem aí qual é o tipo de documento específico que ela pede sobre a questão financeira, né? Para avaliar toda a questão financeira do candidato. E também um outro item importante são as suas atividades extracurriculares, que são as atividades que você faz fora de sala de aula, né? Então, a universidade, ela quer te conhecer como um todo. Então, o que mais esse aluno faz fora de sala de aula? Não só como uma nota, ou não só como um SAT ou um ACT, não só nas redações, mas ele também gostaria de saber um pouco do que você faz, quais as atividades que você faz no seu tempo fora de sala de aula. Eu tenho E um algo muito importante. comentarinho, parênteses. Às vezes eu Vamos brinco lá. de dizer que as extracurricular activities são dentro de sala de aula também. Porque às vezes você é líder Exato. de turma, às vezes você participa de atividades de mentoria e etc. Mas tudo que não é dentro do seu currículo regular. Só que agora é Isso. minha vez de falar. Eu vou contar para vocês que é aquela frase a vermelhinha. Uma parte, quando a gente escreve uma parte não é mais importante do que a outra. O que a gente quer dizer? O processo de application nos Estados Unidos é um processo holístico. Existem diferenças entre o processo de admissão do Brasil, que é o nosso caso, e dos Estados Unidos, em natureza. O propósito é entrar nos Estados Unidos, na universidade, em ambos os casos, sim. Algumas universidades aqui no Brasil aceitam Enem, aceitam vestibular. Como que é o processo? Nos Estados Unidos, o processo ele é composto por todos esses itens. E aí, eu vou começar, vai para o próximo slide que a gente vai falar juntas, eu vou falar sobre as provas, né? Para focar no passo número 3, nas provas oficiais, eu vou comentar com vocês um pouco, rapidamente, sobre os testes de proficiência em língua inglesa, algumas opções, e a Nara vai falar Um pouquinho sobre... sobre os conhecimentos gerais, né? No caso, aí a nossa
prova de vestibular aí, o nosso SAT ou o ACT, né? A gente vai falar dos dois. Então, você vai ver que é um combo aí, que é um combo muito especial, muito importante aí para a candidatura de vocês. Quando a gente fala conhecimentos gerais, é importante que vocês entendam que são conhecimentos de conteúdos que já foram aprendidos anteriormente no processo do ensino médio e etc. E isso vai ser a parte do mini spoiler, né, para a Nara. Vai lá, então vamos para o próximo. Então, os testes. Primeiro, eu vou pedir para vocês interagirem no chat rapidamente. Quem está acompanhando, põe um sim. Estou entendendo, que legal, meu Deus, o que ela vai falar? Interage ali no chat bem rapidamente, só para a gente ter aquela emoção de que a gente sabe que vocês estão aí, que vocês estão engajados. E, um opa acompanhando, a gente espera que seja super engajado e super entusiasmado. Uma das questões que a gente mais ama no Education Essay é não somente informação de estudo nos Estados Unidos, mas de acompanhar o sonho de vocês, de estudar nos Estados Unidos. Acompanhar o sonho é uma coisa super pessoal, né? Tão importante para a gente. E quando a gente fala sobre testes, eu não acho que o sonho das pessoas na vida, só alguns que gostam, né, de teste. O meu sonho maior de vida, pode responder ali no chat. Seu sonho é fazer um TOEFL, um IELTS, ou um Duolingo, ou algum outro teste? Estou esperando ali no chat a resposta. E a resposta é, vamos ver quem vai dizer mais sim ou não. O sonho da minha vida é fazer um teste, um standardized test. Não sei. Olha lá, alguém falou, meu sonho era não precisar fazer. Mas a experiência do teste, só para vocês saberem. A nosso objetivo é mostrar para vocês que podem ter uma ótima experiência de teste, contanto que vocês entendam sobre o teste, saibam escolher o melhor teste e saibam que com a preparação certa, vocês vão ter a possibilidade de fazer dos testes um dos pontos fortes do seu application. Então, eu adoro fazer a brincadeirinha, mas falando super sério, quais são os 3 testes principais, né, mais comuns de serem aceitos para estudo nos Estados Unidos. Então, vamos lá. O TOEFL, o IELTS e o Duolingo. Por que a gente incluiu esses 3? Porque os tempos estão mudando. Nós estamos passando por uma pandemia, muitas coisas aconteceram ao longo desse ano durante o processo de application que fizeram com que também as universidades tivessem se adaptado. Ano que vem nós ainda imaginamos que vai ter alguns resquícios também, né, dessa questão de testes, etc. Mas quando a gente fala num processo em geral, o teste comumente mais aceito para estudo nos Estados Unidos é o TOEFL. O IELTS é um teste também, eles são todos testes, entre aspas, concorrentes entre si. E eles são testes com estruturas relativamente diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo, de avaliar as habilidades linguísticas do candidato para o universo acadêmico, para poder acompanhar um processo, uma aula, acompanhar uma discussão, a palavra discussão escapou. Então, um debate, saber se apresentar, saber entender, porque assim, essa interação é muito importante durante o processo de aprendizagem nos Estados Unidos. Então, por isso, né, a gente deduz que é muito importante falar inglês. Então, quais são as habilidades testadas nestes testes de proficiência? São todas as habilidades linguísticas que envolvem leitura, escrita, compreensão oral e a fala, né, a conversação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro teste, que é o TOEFL. Vamos lá. Tchananã. Olha o mistério, o suspense. Qual é a estrutura do TOEFL? Então, o TOEFL, na verdade, ele é Test of English as a Foreign Language. Eu estou tentando baixar aqui um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou abrir o chat de novo, tá? Eu só vou fechar a tela para conversar, para poder apresentar para vocês. Então, a estrutura basicamente qual é a sequência. Eu até coloquei um breakzinho ali, porque ele é bem padronizado. O teste tem a duração de approximately, eu pus em inglês e português, approximately 3 horas, né? Approximately 3 hours. Ele foi um pouquinho encurtado, ele durava aproximadamente 3 horas e meia, por aí agora já baixou um pouquinho, com as mesmas habilidades testadas. Ele tem as habilidades de reading, que você vai fazer leitura de textos e respostas relacionadas. Listening, você vai ouvir ou palestras ou participantes conversando e você vai ter que responder, fazer a interpretação dessas conversas, pode fazer anotações. Tem um break obrigatório de 10 minutos.
você faz o speaking, que são atividades em que você fala e responde perguntas ou se posiciona em relação a alguns temas, e o writing, que são redações. Você vai escrever sobre tópicos, e a gente chama o TOEFL de um teste integrado, que é Integrated Skills. Então, às vezes, você está sendo testado ali no speaking, mas você vai precisar de compreensão auditiva para poder responder. Você vai precisar ler alguma coisa para poder responder. Então, é muito importante que você esteja bem equilibrado nas habilidades, que quanto melhor, claro que melhor. As versões são... Existem test centers oficiais, que são centros autorizados de aplicação de TOEFL no Brasil inteiro. Estes testes são feitos presencialmente, quando não na pandemia, porque muitos test centers agora estão fechados por questões presenciais, por motivos óbvios, né, e por questões de segurança, de saúde. E nesse novo contexto que nós estamos vivendo, o ITS desenvolveu uma edição que chama Home Edition, que é uma versão do teste oficial que vale para ser reportada para as universidades, tem a mesma duração, mesma estrutura, só que é feita, em vez de ser presencialmente, e sempre no computador esse teste, ou dentro do test center, ou na sua casa. Tem diversas... requisitos, diversas exigências de segurança para que você possa ser monitorado em tempo real com um examinador, no caso do Home Edition. E existe também agora uma versão chamada TOEFL Essentials. A gente não vai cobrir muito sobre isso, mas vocês podem pesquisar, mas que é uma versão mais simplificada do TOEFL para alguns propósitos específicos. A gente vai cobrir hoje o TOEFL IBT, que é esse teste de aproximadamente 3 horas. Então... Só uma coisinha que eu ia falar, realmente o que você falou é sobre a sigla IBT, né, que existe o ITP e o IBT. Então, para estudo nos Estados Unidos, para universidades, é o IBT, que é o que a Rê falou. Foco que é Internet Based Test. É o teste que é feito no computador, nessas versões que a gente falou. Tá? Então, a pontuação. Pontuação máxima são 4 sessões. 4 sessões, olha aí, ó, vamos começar a testar a nossa matemática, né? 4 sessões de 30, o máximo 120 pontos. E de acordo com a universidade, com o nível que você vai estudar, com a competitividade da universidade e muitas outras questões, vai ter uma pontuação mínima de exigência. Geralmente 70, 80, 90, 100, de acordo com a universidade. Quando você faz o teste, você tem a possibilidade de enviar o score você já vai ter colocado, quando você faz a inscrição, resultado sem precisar pagar mais para 4 instituições. Então, você vai escolher 4 universidades para as quais você vai aplicar e você já pode, dentro do sistema, colocar os códigos para serem reportados. Depois, se você precisar reportar oficialmente, quando está escrito lá que tem que reportar oficialmente, significa que você precisa, pelo site do TOEFL, ou do IELTS, ou qual for o teste que você fizer, pedir para que essa instituição mande para a sua universidade escolhida. Então, você faz a prova, resultado sai em cerca de 7, 10, a gente coloca 1 a 2 semanas porque tem aquela flexibilidade, mas você vê esse resultado online através de um report. Esse report detalha cada habilidade que você fez, a pontuação de somatória, e se você fizer mais tentativas, existe uma opção de algumas universidades aceitarem o que a gente chama de best score. As inscrições são feitas, esse site, its.org/TOEFL, geralmente, quando eu já falo, põe TOEFL.org, que ele já entra no site do ITS, direcionado para o teste que você precisa. E o valor desse teste é US dollars, é em dólares, cartão de crédito internacional ou PayPal, você vai ver lá dentro do site, nunca é com o Test Center, nesse caso, especificamente você faz um cadastro no its.org, e aí você vai escolher uma data, vai escolher a versão de teste que você quer fazer e paga $215, que hoje dá aproximadamente R$1.100, R$1.200, né, no máximo, aproximadamente, né, depende da cotação do dólar, e aí você pode se inscrever para o seu teste, ok? Agora, o próximo teste que eu vou falar é o IELTS. O IELTS tem uma estrutura de certa forma similar, mas é um pouquinho diferente, né? Ele tem aproximadamente 2 horas e 45 a 3 horas de duração. A diferença principal você pode fazer no paper ou no computer, e quando você faz o agendamento desse teste, o speaking é separado. Então, você vai fazer a reading, listening and writing numa sessão,
e o speaking separadamente, você faz um agendamento, se for no paper vai ser com uma pessoa ao vivo, e se for no computer você faz uma conversa por computador, com uma pessoa real, tá? Então, você não vai gravar para o computador como é no TOEFL, você vai falar e interagir com uma pessoa. Existem versões diferentes do IELTS, então, eu já pus até ali, né, tá no negrito, para vocês saberem que é essa versão que é a que a gente usa para admissão para estudo nos Estados Unidos, né, para programas de universidades internacionais, academic. Existe o General, que é para comunicação geral, voltada também para ambiente de trabalho. O Academic for UK VI, que é para propósitos de Reino Unido. E o Indicator, que durante a pandemia também houve esse desenvolvimento de uma sessão de teste, só que nesse caso ela é um pouco mais curta, um pouquinho, é bem mais curta, né? Ela é mais curta, mas testa as habilidades em inglês, mas é para prever quanto você teria no teste. Mas geralmente você vai ter, ele não substitui o IELTS oficial. Então, como eu já falei, paper ou computer, a pontuação é de meio em meio ponto, então vai até no máximo 9, então você tira 9, 8,5, 8, 7,5, 7 e assim sucessivamente. E as universidades, da mesma forma, de acordo com a universidade e de acordo com a universidade, é que eu vi sem querer, fez um pop da pergunta, acho que do Matheus ali, e daí eu já falo. De acordo com a universidade, vai ter o nível de exigência, 6,5, 7, 7,5, conforme a universidade. O TOEFL, na verdade, assim, o foco é inglês internacional, né? Então, tende-se a utilizar o inglês internacional, mas o IELTS, por ser desenvolvido e vinculado ao British Council, tende a ter o inglês, né, que a gente diria o inglês focado ao inglês britânico, e o IELTS e o TOEFL, se fosse para categorizar assim, né, o inglês americano. O valor do IELTS é R$ 990, e quando você paga quando você faz a inscrição, e no Brasil eles têm um horário específico, começa sempre no mesmo horário, o teste, no teu centro de testes. No caso do TOEFL, eles têm datas 2, 3, 4, depende do mês, até 4 a 5 datas por mês, que são datas fixas e você escolhe sexta de manhã ou sábado de manhã. Uma outra alternativa de teste é um teste chamado Duolingo. O Duolingo foi um teste que ficou bastante difundido e começou realmente a ser bem utilizado ao longo do ano passado. Devido à pandemia, muitas instituições, né, por causa da questão presencial, etc., o TOEFL, o IELTS, não estavam disponíveis até as home versions serem desenvolvidas e afins. A Home Edition do TOEFL se tornou um serviço permanente, né, então é uma opção que ainda existe, no caso do Duolingo também. O Duolingo é um teste que tem uma estrutura bem diferente, é bem tricky, muitas pessoas que fazem esse teste, eles comentam que as perguntas são bem direcionadas para focar em perguntas bem acadêmicas. Estrutura, reading, listening, writing and speaking, ele tem aproximadamente 1 hora, e você faz no computador, mas não necessariamente no centro de testes, você faz no seu computador. A pontuação máxima é 160, 5 e 5 pontos, então 160, 155, 150, assim por diante. Quando você se inscreve, no caso do Duolingo, você não coloca as instituições para serem reportadas por primeiro. Você faz o teste em até 48 horas, em média 48 horas, máximo 3 dias, eles te passam o resultado, você vai receber o resultado, vai ver na tua plataforma online, e aí você pode pedir que eles enviem gratuitamente o score, contanto que a instituição esteja cadastrada no sistema deles. No caso da pandemia, aconteceu de que muitas instituições que não aceitavam mais de um teste começaram a ampliar, e muitas instituições se tornaram test optional. Comumente não para testes de proficiência, mas comumente para o SAT, ACT e alguns outros testes direcionados. Para o teste de língua, como eles precisam comprovar a tua capacidade linguística, é muito importante que vocês saibam que tem que fazer. Então, qual teste que eu vou escolher vai depender das minhas habilidades linguísticas, vai depender das exigências das universidades, quais testes elas realmente aceitam,
se aceita os 3, se aceitam o TOEFL, qual que eles estão pedindo. Vai depender do custo-benefício. Então, por exemplo, um é $215, o outro é R$990 e o outro é $49. Falando em custo-benefício, tem que ver se realmente o teste que tem o custo menor vai atender a sua necessidade ou não. Então, tem que sempre ver quais testes as universidades vão pedir, tá? As inscrições são no englishtest.duolingo.com. E aí, eu vou para o próximo slide para terminar essa minha parte, falando como eu posso me preparar. É muito importante que vocês pensem que posso fazer um teste internacional, que a gente chama de teste padronizado, que é um Standardized Testing, um TOEFL, um Duolingo, o IELTS. Posso fazer sem me preparar? Pode. A questão é, será que se mesmo que você não faça um curso de longa duração, será que não é melhor você conhecer bem a estrutura do teste? Primeiro, entrando no site oficial desses testes que a gente colocou ali, você já com certeza vai ter a possibilidade de explorar e destrinchar tudo sobre a estrutura do teste. Primeiro. Então, primeira dica, #dica. Explorar o site do teste. Tá ali. Só que antes disso, antes de falar sobre essas dicas todas, mas principalmente, olhar para o site do teste para conhecer a estrutura não é necessariamente uma preparação linguística para tal, certo? Então, é importante que vocês saibam que o Education SA é uma rede que tem escritórios em American Corners, em Financial Centers, em universidades, em secretarias. Então, assim, a natureza do Education SA é estar dentro de instituições vinculadas ao ensino, certo? E dentro dos centros binacionais ou universidades, existem cursos preparatórios focados para TOEFL, com professor, com livro, com materiais, é uma ótima alternativa. Os sites oficiais das provas também tem dentro do sistema, você pode comprar livro, comprar material simulado e etc. E tem algumas sample questions e testes anteriores. Livros preparatórios, existem livros do próprio provedor de teste, existem alguns, por exemplo, Longman e outras editoras. Vocês podem fazer simulados dentro dos sites e, Googling, you're gonna find many tipos de simulados diferentes, muitos gratuitos, muitos pagos. E self-study. Muitas vezes a gente não tem poder aquisitivo, ou tempo, ou qualquer motivo para fazer um curso. Mas se vocês procurarem bastante informação na internet, procurar os centros Education SA, porque nos centros Education SA tem materiais preparatórios que vocês podem utilizar, podem usar de referência. Conversem com os advisors para ter essa informação, para ter mais informações sobre preparação. Muito importante para os testes, para a gente acabar a minha parte, muito importante para testes internacionais, tanto TOEFL, IELTS, Duolingo. Algumas universidades podem te pedir, se você não tem inglês suficiente, eles podem te pedir para fazer um teste de placement deles. E daí, se você não tiver o inglês necessário num desses testes, você pode ser aceito condicionalmente, entrar, fazer o curso de inglês deles lá durante um tempo para depois entrar. Então, o teste não é a tua porta de fechada, ou a tua porta de fechada ou de entrada. De entrada. Eu ia fazer o entrada e falhou. De entrada ou de fechada, ou de fechamento, eu ia dizer. A ideia é, o teste de inglês é essencial, mas ele pode ter algumas alternativas até você ter o inglês suficiente para ser aceito no programa. A Nara vai falar um pouquinho sobre os outros testes. Só antes de falar dos próximos testes, então é muito interessante também você também conhecer o tipo de universidade, né, que você escolheu, e também qual é a pontuação que eles, né, pedem para você nesse momento. Então, você se prepara baseado nisso também, né? Ser preparado baseado nisso, porque tem outra coisa também, você pode fazer mais de uma prova, né? Então, você também pode fazer mais de uma prova. E agora, o TOEFL, por exemplo, ele tem a opção de você mandar as suas melhores notas, o que não tinha anteriormente, então agora você pode fazer as notas separadamente, isso é algo novo, inclusive. Depende
saber que depende da universidade. Algumas Sim. aceitam best score, outras não. Uhum. Best scores. E em questão do report também, como você vai reportar também é muito importante você ver tudo isso com antecedência. E a gente sempre fala isso com antecedência para dar tempo também de você se preparar com calma, porque não só o teste de inglês, como os outros itens que vocês já viram aqui no GPS, que vocês vão ver também. Então, eu acho que é legal vocês também terem na agenda o como estudar, né? Então, primeiramente aí, a estrutura da prova, né? Então, assim, será que o meu inglês ele está em um nível, né? Então, e dá tempo, se você faz isso com antecedência, e dá tempo aí de você atingir uma nota, né, esperada e ficar super feliz aí para E poder. claro que depende do nível de inglês que você tem. Então, né? Claro. Então, nada acontece por milagre, a gente tem que saber se preparar, se organizar. Isso. E a Nara, nos próximos 8, 10 minutos, a Nara vai explicar exatamente sobre a estrutura dos testes, standardized tests para conhecimento de ensino médio. Então, vai lá, Nara, pode Isso. explicar, por Bom, favor. então esse nosso combo aí, mais um passo, né, para a gente poder se candidatar, vem um dos passos mais importantes também. E, devido à pandemia, muitas universidades estão colocando esses testes como opcionais. Porém, eu sempre falo, é muito bom você estudar, se preparar, porque se caso você tenha a oportunidade, né, de fazer essas provas, façam, né? Porque são provas muito importantes para a sua candidatura. E quando você coloca na sua application, olha, eu tenho uma nota do SAT e do ACT, isso se torna, quer ou não, um diferencial, né? Então, eu acho que nunca é demais, então, ainda mais no momento da pandemia, tem muitos centros de aplicação que estão fechados ainda, mas conforme estão abrindo aí, eu acho importante vocês colocarem na agenda, colocarem no planejamento de vocês essas provas, tá? Para Então, bolsas bom, também, né? Para bolsas também, em alguns casos, com certeza, esses para testes podem bolsa. ter esse objetivo também. Você é Mas visto de outra agora, forma, né? a pergunta que não cala. O que é cada teste e para que ele serve? Sim, bom, ele é praticamente aí, vamos lá, o nosso Enem, né? Então, ele é realmente aí o seu vestibular, né? Então, a diferença aí é que você pode fazer mais vezes durante o ano, né? Não só uma vez, mas você pode fazer mais vezes o SAT e o ACT, tá? Eles realmente, que é como a Rê falou, eles também se competem, então eles são aí concorrentes, né? E aí vai de acordo com cada perfil do aluno também, né? E também a sua disponibilidade, etc. Bom, mas ele vai testar aí, pessoal, os seus conhecimentos gerais, principalmente na área o quê? Matemática e inglês. Fechou. Então, o que significa o ACT, né? No caso, American College Testing. Então, ele não é só usado aqui no Brasil, ele é usado no mundo todo. Então, nos Estados Unidos, os alunos do 9º ano já começam a se conhecer a prova. E no 3º ano, eles fazem realmente aí aulas voltadas para o SAT e para o ACT, porque eles vão aí no 3º ano se candidatar e fazer essas provas, né? Como nós aqui do Enem. E o ACT, que é o Scholastic Aptitude Test, ou Scholastic Assessment Test, né? Então, no caso, o SAT e o ACT, eles são praticamente a mesma prova, tá? E muitas universidades, no caso, elas aceitam os dois, né? Você pode fazer tanto um quanto o outro, tá? Então, o A quanto você diferença estudar, o quanto principal você se preparar. é a estrutura. Então, eles têm o Isso. conteúdo do ensino médio é de ensino médio, né? O Isso. conteúdo testado é de conhecimento prévio de ensino médio e um pouquinho anterior, né? Porque para a gente o 9º ano faz parte do fundamental ainda, mas ainda cobre. Mas os testes eles são desenvolvidos por empresas distintas com o objetivo comum e muitas vezes o aluno pode decidir, porque ele tem estruturas diferentes, por isso que o que eu falei do TOEFL e de IELTS e etc. vale aqui também. Vocês Isso. conhecendo a estrutura do teste, vocês vão perceber que algumas habilidades são um pouquinho diferentes, então alguns alunos estudando bem qual é qual, podem fazer a melhor escolha. E daí a pergunta que eu te faço, qual escolher? E aí, qual que eu escolho, né? Isso é uma pergunta que acontece dentro do nosso escritório, né? E os alunos se questionam mesmo qual é o melhor teste para mim e tudo mais. Então, eu acho, primeiramente, fica a dica, como eu me preparo? Então, busquem saber, né, um pouco mais sobre a prova. Então, no caso, uma oportunidade é hoje, né, de você conhecer um pouco mais sobre o teste, mas realmente pegar a prova para ver, olhar, dar uma olhada na estrutura, no conteúdo, né, e aí você faz a sua melhor opção, né, e também procurar pela universidade, né, e ter certeza que ela aceita os dois, sempre falar, olha, bom, aqui tudo certo, o ACT, o SAT, nenhum problema, então isso é muito importante você também saber com antecedência aí qual é o tipo de prova que se adapta a você, tá? E também a Casos, questão dos custos, né? isso, Nara, em algum dos casos, os alunos pensam, será que eu não faço os dois para ver qual eu vou melhor? Se você foca bem num teste e se prepara bem,
vale a pena você investir todo o teu tempo e tua energia para aquele tipo de pergunta. Então, conhecendo a estrutura e conteúdo dos testes, você consegue. Você ia falar sobre prazos. Sobre os prazos também, né? Muito importante quando eu vou fazer o meu SAT e o meu ACT, né? Então, geralmente as pessoas fazem um teste treineiro aí para já saber como é no segundo ano do ensino médio, no segundo semestre, né? Porque já pegou um conteúdo aí que já tem uma base de conteúdo para fazer a prova. Mas no terceiro ano do ensino médio, realmente é o momento que você faz a prova e você pode fazer mais de uma vez, né? E aí você pega a sua nota e aí envia para a universidade. O envio também, como a Regina falou, você vai colocar na sua application, então você vai poder colocar as suas notas e a universidade pode ser que peça aí o envio oficial das notas. Então se atentem muito a isso, porque tem o envio oficial tanto do SAT quanto do ACT e você também indica a universidade no site de cada uma delas, tá? Cada uma delas tem a sua administradora, a sua empresa que administra a prova, tá? E vamos lá então para um pouco da estrutura, né? Se tem um pouquinho da questão, só para que passou ali a informação que é importante. Você sempre tem que verificar se tem centros de teste próximo de vocês. Se tem centro aplicador daquele teste, porque tem questões de custos, deslocamento, tempo, preparação, então tem muitas coisas. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você vai preparar. Se tem vaga para aquele teste, muito naquela importante. aplicação, o prazo, quando que eu preciso do resultado, para ver se vai fazer. E assim, e um comentário. Às vezes, tem gente que vai fazer para treinar e etc., mas são testes que têm um custo relativamente alto e o processo de admissão pode custar um pouco. Então, é sempre bom maximizar o tempo, dinheiro e energia e ser bem objetivo e focado. Assim, vocês não precisam fazer tantas tentativas, assim esperamos. Então, e a estrutura deixar do para a SAT. última hora, né, Rê? Exatamente. E não deixar para a última hora. Do SAT, tempo, energia, Vamos lá, conta lá. gente. Vocês vão ver que basicamente o SAT para o ACT eles são muito iguais, né? Eles são basicamente muito parecidos à prova. A única coisa você gosta de ciências? Então, deixa para o ACT. Porque no SAT não tem a parte de ciências. Então, nós temos aí as 3 sessões, consideradas as 3 sessões do SAT, que é a questão de leitura. Então, a gente já começou aí a testar o seu inglês, né? A parte de escrita também, a questão do como você conseguiria escrever em inglês, se você tem esse conhecimento aí da gramática, conhecimento do inglês, conhecimento da colocação das palavras, a usagem das palavras. E também a questão da matemática, né? Então, a matemática, nós temos aí a divisão entre com calculadora e sem calculadora. Então, costumam dizer que a parte de sem calculadora da matemática do SAT, ele chega a ser um pouco do conteúdo aí do nosso 9º ano, né? Então, a gente já tem que estar preparado aí para essas 3 sessões, tá, pessoal? Então, basicamente, é o inglês e matemática, né? O inglês é dividido em 2 sessões. E aí, nós temos também... separada, né? Que daí uma sessão separada de redação. Isso. Aí nós temos, exatamente, a sessão de redação, que ela é opcional, né? Você tem a opção lá no site, na hora de se candidatar para a prova, de você ter a opção de poder colocar a redação, então você vai aumentar um pouco aí seu tempo de prova, né? Então, hoje o SAT ele dura aí entre 3 horas, se você optar pela redação, 3 horas e meia, tá? E ele é feito no papel, tá, pessoal? Realmente... Põe no chat quem está acompanhando, quem está ouvindo, quem está entendendo, e se tem dúvida, vocês estão indo lá no menti.com, colocando todas, vive as cores, que bom. Então, com muita cor, né? Então, coloquem as perguntas, por favor, lá no Menti, que a gente já está quase chegando na hora das perguntas. A gente mais uns 2 minutinhos. Isso, tem o Mentimeter também, para quem está entrando, a gente está lá no Mentimeter, para vocês poderem colocar. De novo. Pode continuar, legal. Que a gente tem mais uns 2, 3 minutinhos para você explicar os 2 testes, e daí a gente já vai para as perguntas. Vamos, é só para agitar então, o pessoal, que senão, olha lá, vocês estão prestando atenção. Vai lá, Nara. Bom, gente, continuar. Então lembrando, o SAT aí é no papel, né? Uma prova que ainda é no papel, então você tem realmente aí frente e verso para você poder... Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês, é que o SAT na estrutura, então só para vocês pensarem bastante na hora de se preparar, é a questão do tempo, né? O SAT ele é muito famoso aí pelo tempo das questões, que é um teste conteúdo falando, é um conteúdo que muitos alunos conseguem estudar legal e conseguem falar, nossa, tô legal, o conteúdo está sendo o conteúdo que eu já estudei. Porém, o tempo para responder as questões é um pouquinho chato, tá? Então, vamos lá. As inscrições é feito no site do College Board, que é o College Board, é a empresa aí que administra, né, o SAT, tá? O SAT. E o resultado aí... collegeboard.org/SAT. Resultado. SAT. Quanto tempo? O quanto tempo. Gente, o resultado aí da prova, então,
vai uns 10 dias aí para você saber o resultado. Também você tem aí um PDF aí da sua nota, então sai exatamente cada sessão, tudo certinho, e tem alguns itens também que eles avaliam e que você também precisa reportar lá na sua application também, algumas coisas Nara, específicas. Oi. e vamos fazer um teste de matemática com todo mundo. Quanto que é 800 mais 800? Quanto que é? Ó, vai alguém digitar, aê, responderam, todo mundo está pondo 1.600. Qual que é a pontuação Isso, máxima? que a pontuação aí é 1.600, né? Então, 1.600, qual a nota que a sim. gente gostaria que vocês tirassem? 1.600, óbvio. 1.600! E aí, um valorzinho aí para aluno internacional, $96, 96 tá? dólares. Fala um Pagos pouquinho também sobre para o o site. ACT, que a gente está quase chegando nas perguntas. Tá, ACT. legal. Bom, o ACT, pessoal, a única coisa, a diferença é ciências no meio de tudo isso, tá? E que a matemática você pode usar a calculadora o tempo integral da prova, tá? Então, é a diferença, você vai poder usar realmente a calculadora aí na prova completa. Bom, nós temos também redação como opcional, tá? Igual o SAT, e a duração também chega aí de 3 a 3 horas e meia se você optar pela redação. Ou seja, a questão é a ciência, né? E a inscrição é no site do ACT, que é a empresa também que administra a prova, e o resultado da mesma forma, também sai no site no SAT, tá? A pontuação que é um pouco diferente, que ela é do ponto 1 ao 36, então cada questão é avaliada em 36 pontos, né? As universidades, aí, elas pedem um pouco perto aí de 36 pontos, então quanto maior a sua nota, melhor para você. E o valor da prova diferencia um pouquinho, é $150, pagos também direto para a empresa do ACT, que é o ACT, tá certo. Não, Vamos lá, eu então posso concordei, o fazer... Ah, ACT legal. concorda. Eu ia fazer a pergunta do suspense. Como posso me preparar? O que eu faço? Isso! É bem parecido com muitas informações que eu passei para o TOEFL, né? Que Muito existem parecido, Rê. muitas E coisas, que hoje... testes padronizados é mais ou menos nessa lógica. Vai lá. E, gente, eu acho que, assim, algo que eu posso realmente hoje falar para vocês, o quão importante é se prepare muito para as provas, né? Tanto para o TOEFL, Duolingo e IELTS, simulados, eu acho que é uma fonte muito importante aí de você testar os seus conhecimentos, testar as notas, você vê quanto aí de nota que você está tirando. Então, se aprofundem nos sites das provas, né? Das provas oficiais, se aprofundem porque eles têm muitas dicas, atualizações também da prova, né? E os testes também você pode fazer simulados dentro desses sites, né? Os cursos online, como o Khan Academy, o Kaplan, que você também tem aí simulados disponíveis para você poder imprimir, poder fazer em casa, né? E estudar. Eu acho que o SAT, ele é consistência. Você tem que realmente aí, a cada 15 dias, um simulado e realmente se preparar. Uma das questões, Nara, que eu gostaria de reforçar para vocês, pode passar ali para a próxima, não tem problema. Na verdade, é assim, a gente já deixa o cronograma, enquanto vocês estão escutando, a gente finalizando algumas informações, é muito importante que vocês sempre lembrem. Primeiro, vocês têm que saber o que vocês estão buscando. Olha, não esquece de fazer as perguntas ali. Vocês têm que sempre saber as perguntas. Primeiro, o que vocês estão buscando, saber que tem que fazer as coisas com antecedência. Então, se vocês fazem o processo de admissão, a gente geralmente começa 1 ano, até 1 ano e meio antes de efetivamente partir, né? Então, vocês podem começar a procurar o Centro Education SA ou quando vocês puderem, por quê? Para que vocês possam fazer esse planejamento, essa timeline bem legal. Tem uma informação antes das perguntas que eu gostaria de passar para vocês. No site educationsa.org.br, vocês vão perceber, e a gente hoje falou rapidamente sobre a estrutura dos testes, algumas dicas, por quê? Os advisors são as melhores fontes para passar detalhes e mais informações e ajudar vocês nesses planejamentos. Nós temos no site educationsa.org.br, não deixem de entrar nesse site, porque lá tem um calendário, e um calendário de evento maravilhoso que tem não somente a GPS, como outras sessões. Nós temos plantões por muitos dias das semanas, nós temos plantões com advisors para tirar dúvidas. Existem muitos eventos, cursos, atividades gratuitas que vocês podem encontrar tanto nas redes sociais quanto no site. Vocês podem acessar perguntas com o pessoal do Education SA. Então, vocês têm muitas fontes, mas o plantão é super legal porque você tem essa interação que a gente está tendo hoje, só que com pergunta e resposta na hora. Perguntas, vamos lá para ver as perguntas. Eu vou deixar só também aqui o contatinho. Daí a gente já vai, que daí a gente vai respondendo
Ah, você Ah, já tá pôs o joia. spoiler, Tá, volta para o vamos good lá. luck para eles. Então, a gente já volta ali, mas, Nara, se você quiser, deixa compartilhado o contato para eles irem copiando, e se você quiser Legal. ler, as perguntas, daí não precisa compartilhar a tua tela, porque se não é melhor, se Tá for joia. possível. Só um minutinho, então. Aí, eu acho que vai ser super legal, assim, vocês já terem, a gente vai respondendo aqui, e aí a Nara pode ler as perguntas, acho que fica mais fácil. Tá A joia. gente tem 5 minutinhos, acho que vai dar tempo de responder o que for necessário. Bom, por E, enquanto aqui o que eu vi foi uma pergunta. Eu acho que isso é excelente, pelo que eu tô vendo aqui nossa! por enquanto. Pessoal, Vamos ver. espera aí, antes de responder essa pergunta, ali no chat todo mundo precisa responder. Primeiro, vocês têm alguma dúvida específica que a gente não cobriu nessa conversa? Além dessa pergunta que vai vir, vamos ver. Sim ou não? Tem Olha, eu acho que perguntas? tem uma pergunta do chat, que foi algum aluno que falou sobre o sotaque Eu da respondi. teste do Esse eu TOEFL. Ah, vi. legal. Essa eu já Tá. respondi. A outra pergunta, olha, eu vou confirmar, mas aqui para mim apareceu uma perguntinha só. Fala o quê? Então acredito que seja isso, que é: Que é da taxa. tem como isentar as taxas do TOEFL, do Então, SAT ou do SAT? excelente pergunta. A resposta é, infelizmente, quando a gente vai se inscrever, não. Porém, eu nunca digo não para tudo no mundo. A pergunta, na verdade, é a seguinte. A resposta, na verdade, é a seguinte. Os testes são testes elaborados por instituições, né, que fazem grandes investimentos, etc. Então, eles sempre têm um custo. Porém, pode ser que em algumas oportunidades vocês consigam insights, às vezes tem alguns sites, já aconteceu isso com sites na questão do Duolingo, que se você faz faz um cadastro lá e faz algumas participações, algumas perguntas deles, eles podem dar um teste sem pagar. Existem vouchers, que às vezes em alguma instituição você recebeu um voucher porque teve alguma atividade acadêmica, ou no binacional, ou na universidade. Então, existem como você obter vouchers ou alguém que teve algum tipo de oportunidade para te dar o teste gratuitamente. Mas na plataforma, é necessário colocar ou o voucher ou fazer o pagamento mesmo. Porém, existe como as universidades liberarem o pagamento, por exemplo, da taxa de inscrição da universidade, se você comprovar necessidade. Existem algumas coisas. E tem mais uma coisa. Existe um programa maravilhoso da Education SA chamado Opportunity, que é para alunos com necessidade real financeira e um perfil acadêmico excelente, com habilidade linguística, com liderança, um perfil super legal que vocês podem ver, falei no educationec.org.br. Esse caso eu já vinculei a essa pergunta, porque o Opportunity é um programa que ajuda os alunos que têm real necessidade financeira e tem um perfil maravilhoso para estar nos Estados Unidos. Tem tudo para dar certo, mas precisa desse apoio, não só de advising, quanto de toda a documentação. Isso pode ser a oportunidade de você realmente aplicar. Então, para essas pessoas que têm esse perfil, vocês podem ir lá no educationec.org.br, explorar esse programa e ver se você cabe dentro desse perfil. Caso contrário, caso você não tenha, porque assim, a gente nunca diz não. Quem é escolhido, quem faz parte do programa do Opportunity, vai passar pelo processo de admissão com as suas necessidades preenchidas. Agora, se você precisa, sabe o que eu dou a dica? A dica é, agora vocês sabem quanto custa, vocês sabem como fazer, vocês têm todo o caminho para se preparar e etc. Então, a gente sugere que, se não for possível pagar de cara, fazer o teste, por isso que eu comentei até de não fazer tantas possibilidades de tentativa. Vocês podem ir economizando e se programando, por isso que é bom fazer tudo antes, porque aí você vai economizando para os testes, vai economizando para o application, vai juntando dinheiro, que é uma forma de vocês se programarem melhor e conseguirem fazer os testes. Então, o que nós desejamos como Education SA Brasil, como rede, como Education SA Interamericano, Regina, como a Nara, né? A gente realmente deseja que vocês tenham muita sorte, que vocês contem com a rede da Education SA como um suporte para todo o processo de admissão, participem de todos os próximos GPS Sessions, vão ser maravilhosas, certo? Não esqueçam, a próxima sessão vai ser no dia 12 de maio e vai ser sobre o Common Application, que é um dos requisitos, que é o compilador das applications, né? Onde você vai colocar todos os seus documentos.
Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai colocar agora, não é mais no Mentimeter. Entre em contato com esse e-mail, né, o contato@educationsa.org.br. As perguntas de vocês vão ser direcionadas para os advisors especialistas na sua região. Redes sociais, não deixem de seguir, de acompanhar redes sociais Education SA do Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque ali você vai ter muita informação de eventos e etc. Certo? Então, isso aí. nós gostaríamos, eu vou dar aquela olhadinha no chat, porque a gente pediu, né, participação no chat. Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer vocês. E antes de terminar, eu vou olhar ali no chat. Vocês estão tranquilos, felizes, prontos para fazer um teste de inglês ou um teste de conhecimento de ensino médio? Estão esperando um sim ali no chat, ó. 10 segundos. Sim, que bom. Bacana, olha ali, ó. obrigada, começou feedback gente. legal, a gente fica feliz. Pessoal, muito foi obrigada um super pela prazer. participação. Muito obrigada pela atenção, pelos sorrisos, porque a gente vê no chat já, né, o pessoal participando, pelo entusiasmo. Obrigada pelas perguntas. E o Davi, que vocês precisarem, abraço para todos. Thank you so much. E vocês são sempre muito bem-vindos em todos os eventos da Education SA. educationsa.org.br, corre lá para ver todos os próximos eventos. And we will see you very soon, tá bom? Um abraço a todos. Beijo, Beijão, obrigada, pessoal, pela até. participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.